Boa tarde. Preocupação com a Covid-19. E nós conversamos com o provedor da Santa Casa de Ouro Fino, Otávio Miranda Junqueira. Otávio, você soltou um áudio e também algumas postagens na internet falando da preocupação com a doença agora na nossa região. Conta pra gente, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Esse áudio foi numa situação específica de um diálogo num grupo de amigos a respeito do que está acontecendo aqui, então eu preciso contextualizar para não dar a impressão de que a gente está fazendo alarde, está fazendo algo assim que não seja adequado. E a postagem eu fiz por uma preocupação pessoal de expor a verdade para a população. É importante que a gente compreenda que uma coisa é a situação específica da cidade de Ouro Fino, outra é a situação do contexto regional do qual a Santa Casa faz parte. O nosso hospital, ele pertence ao contexto da atenção que é dada para toda Minas Gerais, combate à Covid. Nós pertencemos à microrregional de Pouso Alegre, somos um dos 4 hospitais que atendem pacientes Covid, e é importante que a gente acompanhe todos os dados. E, infelizmente, nós tivemos um aumento considerável da demanda de internação na região. Embora a situação em Ouro Fino, ela particularmente ainda esteja relativamente tranquila, nós percebemos que isso não acontece nas cidades do entorno, né, na região como um todo. E quando a gente faz a análise nessa visão macro, a gente tem que ter muita atenção. E foi nesse contexto que a gente fez essa divulgação e acabou repercutindo bastante, né, Luciana? Então, Com certeza. a gente tem que alertar a população que, embora a conjuntura da cidade de Ouro Fino seja um pouco melhor do que as outras, nós não podemos relaxar nas medidas de segurança, né? Basta a gente ir às ruas que a gente vai verificar que muitas pessoas não estão mais usando máscaras, estão se aglomerando, né? É perigoso. Então, as pessoas precisam entender que no contexto regional a situação exige cuidado, né? Um sinal de alerta aí que nós estamos recebendo e que a gente, para manter essa boa condição, né, de uma cidade diferenciada, é importante que a gente seja prudente. A pandemia não passou, o vírus existe, não é invenção da imprensa, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, medidas simples de proteção, uso de máscara, né, distanciamento, higiene pessoal, lavar as mãos com água e sabão, se não tiver água e sabão, álcool gel, tudo aquilo que a gente já está cansado de ouvir, né? Então, eu posso ficar em casa? Eu vou ficar em casa. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso sair? Tudo bem, eu vou sair, mas eu vou ter cuidado, né? Porque a situação ela está se complicando. E os números da própria Santa Casa demonstram isso. Você tem números? Tenho números. Em números absolutos, você pode falar, nossa, mas só isso, é tão pouco. Mas a hora que a gente faz a avaliação da percentagem, né, de aumento, realmente chama atenção. A Santa Casa ela vinha com uma internação muito baixa, né? Nós temos 23 leitos Covid, então no setor de isolamento, né? Então vinha lá uma ocupação de um paciente, 2, às vezes nenhum, né? Nessa pandemia nós ficamos vários dias sem nenhum paciente internado e de repente nós chegamos a 9 pacientes. Quer dizer, opa. 9 juntos? 9 pessoas internadas? 9 pessoas internadas e um óbito. Aí falou, poxa, o que está acontecendo? E isso aconteceu essa semana, Otávio? Semana passada, né, que foi pico. Hoje a gente tem 5 pacientes internados, né? 2 de Ouro Fino, 2 de Bueno Brandão e 1 de Monte Sião. Ontem, uma terceira paciente de Ouro Fino foi internada pelo SAMU às 11h30 da manhã. A equipe clínica a avaliou, viu que o estado dela era sério e ela foi transferida para a UTI de Pouso Alegre ontem às 6 horas, né? Então, assim, são situações que inspiram cuidado, né, que mostram que a gente tem que voltar a ter a mesma atenção que a gente teve no início. A população de Ouro Fino foi um exemplar, né? No início de março, no início de abril, só que realmente ninguém consegue ficar em estado de alerta o tempo todo, né? Isso é impossível. Então a gente veio, né, com aquela tensão do início da pandemia, o desconhecido, como é que vai ser, a gente vendo na Europa o que estava acontecendo, nos Estados Unidos, aquilo foi, né, uma situação assim complicada para todo mundo.
Então a gente se retraiu, começou a obedecer às normas de segurança e vai chegando um ponto, não vem aqui, não está acontecendo nada, a gente vai relaxando, né? Mesmo porque a gente não estava acostumado a essa realidade antes, né? Sim, e não dá para a gente ficar naquela situação o tempo todo. Então a gente relaxou, é natural, é compreensível. Só que agora a situação está mostrando que ela está chegando aqui, ela já está aqui, né, na nossa região, no nosso estado de Minas. A gente está vendo as autoridades todas falando isso. Né? A gente não pode ser crédulo a ponto de achar que todos estão mentindo, né? Que o comandante-geral da Polícia Militar está mentindo, que o procurador-geral do Ministério Público está mentindo, que o governador do estado está mentindo, que a imprensa está mentindo. Para lá, vamos ter um pouquinho de inteligência e reconhecer que são autoridades que merecem o nosso respeito e a nossa confiança e que estão nos alertando porque é uma coisa que é real, né? Então, nada de pânico, não é situação para desespero, é situação para responsabilidade e atenção. Não dá para fingir que a realidade não está aqui, ela está. Né? Então, se a gente for cuidadoso, né, agir com serenidade, com bom senso, com cuidado, dá para a gente passar por essa situação com muita tranquilidade. Tem notícias positivas? Tem. Ontem mesmo, né, então, essa é uma notícia muito positiva para o Brasil. O Hospital Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, eles têm eles vão fazendo o monitoramento, né, das informações da OMS, e ontem o Brasil foi classificado em primeiro lugar no mundo como o país com o maior número de curados, à frente até dos Estados Unidos, 660 mil pessoas que foram curadas da Covid. Quer dizer, são coisas importantes. A gente, mesmo a gente que é leigo no assunto da área de medicina, a gente está lendo, está acompanhando, está se informando. Então, nós já sabemos muita coisa do que está acontecendo. A gente sabe que essa doença é uma doença de baixa taxa de mortalidade. Né? São poucos os que, infelizmente, virão a óbito. Né? Mas, infelizmente, ela passa muito rápido, né? De uma pessoa para outra. O grande problema é a taxa de infecção. Né? Então, eu sei que de todos os pacientes do grupo de risco que foram infectados, 80% vai ser curado. Mas de os 20. Né? Aí 20 de 10 são 2. Mas e 20 de 10 mil? São 2 mil. Eu conheço pessoas da Baixada Santista, porque eu já trabalhei na região, e infelizmente tiveram casos que perderam pai, mãe, filhos, tudo da mesma família. Os 30% aconteceram dentro da casa de uma pessoa só. A gente tem que pensar, a gente pode perder alguém da nossa família, um amigo nosso, né, que seja um pouco mais idoso, que está saudável aí, de repente pode ser acometido e evoluir mal. Nós podemos perder um pai, uma mãe, um filho que tem algum problema aí de asma, de diabetes, de hipertensão, de cardiopatia, está sendo controlado, está sendo curado. Então, se a gente puder evitar, por que a gente não vai fazer isso? É um inimigo, já conversei até com o Magaldi, o Rodrigo Magaldi, sempre nosso colaborador aqui na rádio, diretor técnico aí da Santa Casa, e a gente já conversou que é um inimigo invisível, mas ele existe. Sim, ele existe. É aquilo, a gente tem que manter a saúde física e a saúde mental também. Então, nada de pânico, nada de desespero, não é para sair gritando pelas ruas, arrancando os cabelos, nada disso, né? Mas é para ter cuidado. Né? Então, vamos diminuir essa taxa de infecção, vamos evitar que isso se alastre. Né? Por exemplo, Jacutinga tem uma incidência muito maior do que Ouro Fino, não tem? Jacutinga, de segunda-feira passada até ontem, aumentaram 28 casos, quase 5 por dia. Tá, mas não tem ninguém de Jacutinga internado na Santa Casa. Tem 2 de Ouro Fino hoje e uma paciente foi para UTI ontem. Sim, o quadro ele muda muito. Entendi. Entendeu? Então, e às vezes a gente fala, tem bastante lá, mas os de lá estão bem. Aqui tem pouco, mas os daqui estão mal. Então, vamos pensar assim que são pessoas que merecem o nosso amor, o nosso carinho, as nossas orações. Vamos tentar fazer com que isso seja o menor possível. Porque a gente tem condições de passar por essa situação de uma forma relativamente tranquila. Né? Então, mantendo as vagas de hospitais, conseguindo que a medicação chegue a quem precisa, que os profissionais de saúde estejam aí ao nosso lado, salvando as nossas vidas.
porque tem um outro dado super importante também, que é o seguinte: nós estamos no inverno, né? A gente já percebeu que de ontem para hoje já começou a esfriar, estava calor em Ouro Fino, agora começou a esfriar, e sempre no frio nós temos as outras doenças respiratórias, várias outras, não tem nada a ver com Covid, né? Mas pelo protocolo agora, né, que está instalado no Ministério da Saúde, os protocolos de ação dos grandes hospitais, é assim: toda síndrome respiratória, ela é considerada um caso suspeito, né? Até que ela seja descartada. Então, se você chegou e tem a necessidade de internação por síndrome respiratória, você tem alguns fatores que de repente não são de Covid, não são, mas você vai descobrir isso daqui a alguns dias, porque tem a janela para você fazer o exame e ter o resultado confiável. Até que isso seja descartado, o paciente ele vai ficar no setor de isolamento. E aí? Né? As outras doenças vão incidir e vão gerar ocupação de vaga. Entendeu? Então, é todo um contexto onde a gente tem que trabalhar a prevenção. Nós, brasileiros, na maioria das vezes, isso é histórico, né? A gente está muito acostumado com a reação. A gente reage muito bem, mas a gente precisa trabalhar mais a prevenção, prevenir mais, né? Evitar a necessidade da reação depois, porque de repente pode ser tarde. As pessoas que não têm problemas, que são jovens, que não têm problema de saúde até os de meia idade, mas é uma forma também de respeito e de ajuda àqueles que têm. Se eu pegar, eu vou ficar curado, eu não vou nem saber que eu peguei. Sim, e isso é muito relativo, porque tem jovens que evoluem mal. Não se sabe muito ainda a respeito dessa doença. Tem muita pesquisa, tem tudo, mas como é muito recente, né, os dados científicos, eles ainda são iniciais, né? Está se descobrindo muita coisa a respeito da doença. E, empiricamente, né, a realidade tem mostrado que existem alguns casos de jovens saudáveis que evoluem mal. E aí? Né? Que é uma loteria, alguém vai ficar arriscando? Não vale a pena. Né? Então, pelo menos nesse mês de julho, passar esse frio, a hora que o calor voltar, a gente sabe que aí diminui as doenças respiratórias, a situação ela fica melhor. Então, vale a pena, né? A gente pode ser feliz nesse momento difícil, dá para a gente encarar isso de uma forma bastante positiva. O que não dá para fazer é ser irresponsável e negar a realidade. Isso não dá para fazer, né? É muito importante que a gente entenda. Tá aqui, beleza, vou continuar feliz, só que eu vou ser cuidadoso, eu vou adotar as medidas de proteção. E pronto, não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? A medida de proteção, ela tem se mostrado eficaz. Há quanto tempo que a gente está ouvindo falar, o pico essa semana, o pico na outra semana, e está conseguindo adiar isso. Tá? Então, a previsão, com a evolução dos dados agora, é que dia 15 de julho, Minas sofra um colapso no sistema de saúde. Mas se eu estou sabendo disso, eu posso prevenir e evitar isso que aconteça, eu vou jogar essa possibilidade para 30 de julho, de repente vou jogar essa possibilidade para 30 de dezembro. Vou trabalhar nisso, lógico. Não veio o pico, que bom. Graças a Deus, saiu. Não é mentira, né? Na verdade é que a população colaborou. Sim, a população foi exemplar, A gente viu no início, a gente saía, quando precisava sair aqui em Ouro Fino, não via ninguém nas ruas, né? Eu estou sempre, aí já é uma questão de dever de ofício, eu estou sempre no hospital, e aí a gente saía, não tinha ninguém, nem no hospital as pessoas iam, só iam em casos de realmente necessários, né? E aí tem que ir mesmo, né? Eu não posso estar passando mal em casa e deixar de ir, não. Aí eu tenho que ir atrás de socorro e nós estamos lá para isso. Otávio, muito obrigada. Eu te agradeço pela sua participação aqui no Espaço Livre e fique à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, Luciana. Parabenizo vocês pelo trabalho que está sendo desenvolvido. A imprensa é super importante para a gente levar as informações até a população, né? E eu quero fazer um agradecimento aqui em nome da Santa Casa, antes de encerrar, para o deputado Dalmo Ribeiro, a respeito das emendas que ele tem passado para o hospital, né? Hoje é um momento muito importante porque o vereador Zé Maria me informou que a Câmara de Ouro Fino vai apreciar a destinação de mais uma emenda para a Santa Casa, né? São mais R$200 mil. O deputado conseguiu para nós R$200 mil no final do ano, novembro.
R$200 mil agora no mês de março, estão vindo mais R$200 mil para o nosso hospital. Eles vêm através do município, então tem todo um trâmite para seguir, e com esse dinheiro a gente vai fazer a aquisição de equipamentos super importantes para essa atenção Covid, né? Então a gente tem que agradecer esse apoio, porque, né, são R$600 mil, né? É um dinheiro bastante considerável. Agradecer aos vereadores que, com a mais absoluta certeza, vão aprovar essa alteração, e agradecer ao Dr. Maurício também, porque pelo envio e pela agilização disso, né? Então, a gente está com um plano de trabalho pronto para começar a executar isso o mais rápido possível. Nesse processo todo, uma pessoa muito importante foi o Felipe Ribeiro, né? Que esteve ao lado aí da Santa Casa, permitindo que todas essas notícias boas fossem conquistadas. Doutor Otávio, o doutor Frederico, que é o deputado federal, também mandou alguma emenda para nós? Vários deputados, Luciana. O doutor Frederico tem uma emenda de R$250 mil, que foi registrada, se eu não me engano, antes de ontem, né? Tem vários outros também. A gente vai fazer o seguinte, eu vou divulgar à medida que elas forem entrando, né? O doutor Frederico tem 2 emendas de R$250 mil que ele conseguiu para o hospital. Tem alguns deputados também, me vem agora na memória, eu não estou com a planilha em mãos, eu pego depois e te passo. Mas o Alencar da Silveira também fez uma emenda. A do doutor Frederico, ela vem direto para a Santa Casa via Estado. A do deputado Dalmo, ela vem, via Estado. Vem da União, vai para o Estado, vem para a Santa Casa. A do deputado Dalmo, ela é do Estado, vem para o município e vem para a Santa Casa. A do deputado Alencar, por exemplo, ela vem só para o município, ela não é vinculada à Santa Casa. Depende da prefeitura concordar em destinar um dinheiro equivalente para o hospital, porque ela é atenção básica, né? Então, tem várias situações específicas que a gente vai divulgando. Até agora, de todos esses milhões de reais que foram divulgados aí pelo governo, não veio praticamente nada para o hospital, né? Nós temos aí 600 e poucos mil reais para receber da União, já estão no Estado há algumas semanas, o Estado está tratando do aspecto burocrático e talvez entre um valor estimado de 480 mil reais essa semana ou na outra. O grande problema que a gente tem no Brasil chama burocracia, né? Então, às vezes tem a divulgação da emenda, as pessoas acham, nossa, o hospital está nadando em dinheiro, né? Quanto que entrou para a Santa Casa? Não entrou ainda, né? As coisas vêm entrando aos poucos, né? Algumas emendas já entraram, outras ainda não, outras a gente nem sabe se entrarão, então acho super importante, a gente vai preparar uma prestação de contas a respeito do que entrou, do que ainda não entrou, por quê, e divulgar para vocês, até para que a população saiba quem de fato está trabalhando por aquilo que é do seu interesse, né? A gente tem que reconhecer as autoridades políticas que estão agindo em benefício do povo, né? Quem está agindo e quem está se omitindo. É importante que a gente tenha essa visão com bastante noção de realidade. Bom, eu conversei aqui com o Otávio Miranda Junqueira, provedor da Santa Casa de Ouro Fino, e você continue na nossa programação agora com Vale Tudo. A todos uma excelente tarde, até segunda-feira, se Deus permitir.